Seja bem-vindo ao nosso canal aqui do Centro de Estudos Imago Dei, em Teologia do Corpo. Eu sou o Vinícius e quero refletir com você sobre essa perguntinha. Difícil, né? Difícil. Como as perguntas que temos proposto aqui, né? Alguns podem comentar aí, poxa, né? Lá vem as perguntas. Por que essas perguntas? E pergunta é um jeito bom da gente ir lá no fundo, né? Pergunta inquieta o nosso coração e ajuda a gente a chegar na verdade. E a pergunta de hoje, do vídeo de hoje é: por que é tão difícil deixar-se ser amado? Isso aqui está muito associado a uma perspectiva de vulnerabilidade e domínio. Vou explicar. Quando a gente tem um ato de amor para com alguém, nós temos ali um senso de que nós doamos algo para alguém, alguém ali recebe. Nesse ato, há de certa forma um olhar, e a gente precisa purificar isso muito, muito no nosso coração, de que quando a gente faz algo para alguém, pode gerar dentro de nós aquele sentimento de tu me deve uma, eu fiz algo para você, tu me deve uma. Os santos, os grandes mestres da vida espiritual, conseguem nos ensinar uma doação de si totalmente generosa e totalmente abnegada, sem exigir nada em troca. Nós estamos aí no caminho, né, desse amor e, por vezes, nós temos que purificar os nossos atos, as nossas ações caritativas, numa perspectiva de não fiz nada mais do que minha obrigação, né? Servo inútil, só fiz aquilo que deveria fazer. Quando fazemos um bem a alguém, nós deveríamos ter essa prerrogativa dentro de nós. Só fiz aquilo que devo fazer, porque na verdade muito me foi feito, há muito me foi dado. Deus me deu muito. Então, não tem como eu não dar de volta, porque por mais que eu dê, eu já estou em dívida. E a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Mas por vezes a gente não consegue chegar nisso porque a gente não experimenta a primeira parte, que é esse deixar-se ser amado. E deixar-se ser amado, ele pressupõe, primeiro, um reconhecimento de vamos colocar uma palavra mais popular, de uma carência, de uma ausência. Quando você recebe amor, ou quando você está ali numa situação onde alguém fez algo por você, cuidou de você e tudo, você está naquela posição onde você está sendo o objeto daquela ação do amor. E não objeto de coisificação, mas aquele que está sendo o alvo daquele ato caritativo. E isso, por vezes, gera dentro de nós um toque na nossa fragilidade. E aqui toca algo que a nossa sociedade, a nossa cultura rejeita profundamente, que é a vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É o ato de estar disponível, sem armas, totalmente frágil, totalmente aberto. Falar em fragilidade no mundo de hoje, minha Nossa Senhora, é algo, né, quase que uma violência. E um homem falando disso, então, cara, que isso? Aí você ficou doido, né? Mas espera, a vulnerabilidade, a fragilidade que eu quero colocar aqui, não é o simples fato de ausência de força, mas é a percepção de que toda a força que há em mim não provém de mim mesmo, mas provém de alguém maior do que eu. A pequenez provém do reconhecimento de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não foi fruto do meu trabalho, mas benefício de um amor generoso que transcende a mim mesmo, que me capacita para que eu faça várias coisas. É claro, muitas coisas em que alcancei na minha vida teve sim o esforço,
teve sim uma disposição de minha parte, teve sim uma entrega da minha parte, teve sim um exercício da minha parte. Mas até mesmo isso só foi possível porque alguém me sustentou, porque alguém me deu esta força, porque alguém foi capaz, foi esse movimento, esse primeiro impulso a fazer algo. E, em última análise, em última instância, nós cremos que esse propulsor nada mais é do que Deus. Veja, falar em vulnerabilidade é reconhecer que nós somos necessitados. Aqui eu quero, se você me permite, quero usar a analogia daquela passagem do leproso. Está ali Jesus passando e um homem coberto com suas capas, coberto ali pela lepra, ele começa a chamar a atenção de Jesus. Os discípulos dizem, olha, este homem está incomodando. Jesus ali faz como que um teste com os discípulos, aquele homem continua, né, chamando ainda mais a atenção da multidão, até o ponto em que Jesus o chama e há esse diálogo. Quando se depara com Jesus, Jesus faz aquela pergunta, o que queres que eu te faça? Essa pergunta é uma pergunta muito profunda, porque ela pode passar desapercebido quando a gente analisa a passagem. Mas quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus está ali respeitando um dos talentos mais profundos que nós temos, que é a nossa liberdade. Deus não é um Deus invasivo na nossa história, mas Deus é este amor disposto a dar-se e dar a nós aquilo que é melhor para nós, mas que não age na nossa vida se não tiver a nossa anuência. E exige de nós um ato de vulnerabilidade. E é tão bonito. Nesse caso, o leproso abre a capa e diz, se queres, tens o poder de me curar. Se queres, tens o poder de me curar. Olha que bonito. Ele é perguntado, o que queres que eu faça? O leproso responde Jesus dizendo, se queres. A liberdade que se oferta a Deus para dizer, olha, eu quero o que tu quer. O meu desejo é esse, mas vale mais a mim se tu quiser. Se tu queres, tens o poder de me curar. E aí Jesus fala, eu quero. Então veja, 3 pontos do querer. Deus que nos impele na nossa liberdade, nós que somos convidados a agir de forma vulnerável e dispor o nosso querer a Deus, e Deus que age na nossa história, assumindo aquilo que é melhor para nós. Mas aqui um ponto mais intenso nessa passagem é quando o leproso ele abre a capa e permite, né, que a lepra seja vista por todos. Imagina você, nesse contexto bíblico, uma pessoa leprosa abrindo a sua capa. Aquilo deveria ter um cheiro muito forte, além da exposição. Olha que imagem, né? Um homem que mostra o mais podre, a carne podre, né? A lepra vai apodrecendo ali, né? Desculpa se a linguagem não é a melhor, né? Biologicamente falando, mas há aquele cheiro fétido, né? Aquela podridão ali de carne que vai apodrecendo. Este homem, então, mostra esses locais podres do seu corpo e ali é tocado por Deus. Veja, a vulnerabilidade, ela toca nessa abertura de dizer, olha, eu quero me dispor a vós, Senhor. Eu quero abrir a voz, eu quero me mostrar. Não sou o Todo-Poderoso, porque Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Eu sou o miserável pecador. Aqui estão as feridas que eu preciso da Tua ação.
Deixar-se ser amado, então, é permitir com que essas podridões, né, essas coisas ocultas dentro de nós, sejam colocadas para fora, para que alguém venha e limpe as nossas feridas e nos cure. Alguém seja instrumento da graça de Deus, ou até mesmo o próprio Deus venha e nos cure. E mostrar-se frágil, mostrar-se vulnerável é muito difícil, porque numa cultura em que você tem que ser autossuficiente, você tem que dar conta de tudo, você tem que saber de tudo, dizer não sei é quase que uma ofensa. Sendo que, por vezes, é o que nós temos, né? Não saber. Mostrar que nós não conseguimos fazer tudo, por vezes é o que nós temos, porque realmente não conseguimos. Mostrar esta pequenez é difícil porque queremos ser grandes demais. E aí, né, vem a patrona desse Centro de Estudos Imagodês, Santa Teresinha do Menino Jesus, que na pequena via vai nos ensinar, né, ser passarinho nas mãos de Deus, ser o brinquedinho nas mãos de Deus. Quem lê Santa Teresinha com um olhar de grandeza, não de magnanimidade, há uma grande diferença nisso, mas de grandeza, de soberba, acha, né? Ai, florzinha, carrinho, brinquedinho, bolinha. Realmente, numa primeira leitura, se a gente parte desses pressupostos aqui, realmente pode ser até boçal, né, ler Santa Teresinha. Mas se a gente abre o coração e tenta entrar na grandeza dessa pequena via, a gente vai entender que não tem nada de infantil ali. Tem algo grandioso, né? Tanto é que reconhecida pela igreja como doutora por o livro História de uma Alma e especialmente da sua doutrina da pequena via. Porque vai dizer ela, olha, eu preciso entender, né, o que agrada a Deus na minha pequena alma. É que eu ame essa pequenez e a minha pobreza, ou seja, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho vem de Deus, né? Tudo que tenho, tudo que sou, né? De graça, foi o Senhor que me deu. Então, o que eu posso fazer, né? Só me lançar nesse amor e dizer que quero amá-lo, né? Nas pequenas coisas, no cotidiano, no pequeno de cada dia. Queria fazer grandes coisas, né? Vai dizer Santa Teresinha, queria ser Marte, queria ser isso, queria ser aquilo, mas entendi que Deus me chama na igreja a ser o amor. Uma menina que nunca botou o pé fora do Carmelo e que é patrona das missões. Tamanho é um coração que entendeu a grandeza de ser aquilo que Deus pede. A vulnerabilidade também está associada a isso. Ser diante de Deus aquilo que Ele pede. Ser simples. Ser sem muita pompa. É tão bonito ver ao longo de toda a narrativa bíblica e toda a vida pública de Jesus, os seus diálogos com aqueles que são mais simples. Aqueles que não põem máscaras de grandiosidade, mas que de forma vulnerável se colocam diante dele. Pode fazer um exercício e veja, aqueles que se colocaram de forma vulnerável, de forma frágil, de forma pequena, diante de Deus, receberam ações e milagres grandiosos. Mas aqueles que se colocaram de forma soberba diante de Deus, diante de Cristo, receberam, né, algumas palavras duríssimas. Isso nos mostra que esse deixar-se ser amado, ele vai tocar aqui uma perspectiva de humildade. Deixar-se ser amado está intimamente associado à humildade. A reconhecer que não temos tudo, dependemos dos outros. Como é bom quando nós experimentamos alguém fazer algo por nós que nós não esperávamos,
que nos deixa ali, de certa forma, desconfortáveis, né? Porque, poxa, essa pessoa, acabei ocupando essa pessoa, mas que lá no fundo a gente se sente amado, reconhecido como parte daquela pessoa, né? Um ato onde a pessoa nos ama faz com que nós também nos tornemos parte daquela pessoa. Ser amado por alguém é de certa forma um assalto, né? Aquela pessoa leva um pouco de nós. Aquela pessoa deixa um pouco dela, mas leva um pouco de nós. Leva um senso de responsabilidade do nosso coração de ser grato. De, poxa, né? Eu lhe devo, mas não de um contrato, mas eu lhe devo eu não sei como colocar em palavras e em gestos. Então, eu digo muito obrigado. Se isso acontece com pessoas, imagina com a pessoa com P maiúsculo, que é Deus. E aqui, convido, né, nesse final, o exercício também da gratidão, o exercício da humildade, né, da gratidão, de reconhecer que quantas maravilhas acontecem na nossa vida. Né? Ser vulnerável para dizer, tá, tem um bom emprego, foi um esforço, mas se Deus não tivesse me dado essa saúde, não conseguiria. Se Deus não tivesse, com a sua santa providência, sua ação providente na minha vida, eu não conseguiria alcançar isso. Então, muito obrigado. Muito obrigado por ter colocado a pessoa certa no momento certo. Muito obrigado por ter encontrado, no caso dos casais, né? Ter encontrado a pessoa certa. Né? Muito obrigado pelos filhos que na hora certa, do jeito certo, o Senhor proporcionou a mim. Obrigado pelas dificuldades que chegaram em mim, porque me ensinaram a rezar mais, me ensinaram a ser mais humildes, me ensinaram tantas outras coisas. Fica aqui o convite para que você reflita. Você tem sido vulnerável? Você tem se colocado de forma vulnerável diante de Deus? O que te impede de abrir a tua capa diante de nosso Senhor Jesus Cristo e mostrar as suas lepras? Só aqueles que são frágeis, só aqueles que são pequenos, só aqueles que são vulneráveis chamam a atenção de um milagre grandioso de Deus. E mais do que isso, só aqueles que são pequenos, vulneráveis, frágeis, tocam a grandeza de Deus, porque reconhecem a sua pequenez e mergulham na grandeza da misericórdia divina. É isso que a gente tinha para conversar hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixa aqui o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos, né? Quando mais vídeos chegarem aqui, você tomar ciência aí na primeira mão. Espero você nos nossos próximos vídeos para refletirmos mais sobre coisas da vida à luz dos ensinamentos da teologia do corpo e da doutrina católica. Um grande abraço, Deus te abençoe.